noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Socorro, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Socorro, boa noite. Boa noite, Angina. Boa noite, meus irmãos. Que bom mais uma vez estarmos aqui nesse Evangelho. A leitura de harmonização de hoje está no livro da Esperança, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 37. Exercícios do bem. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Essa passagem de Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Vamos lá a leitura. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Comumente inventamos toda a espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais. No imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo a teimosia e mascarando deserção. Confessamo-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo, declaramos-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Reclamamos cooperação. Aqui e ali, empregamos expressões cronicificadas que nos justificam a fuga, como sejam muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver, e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida. A face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes, e que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que, para o mal, apenas de raro em raro imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram um ensinamento ainda mais explicando na questão 642 dos Livros dos Espíritos, que diz assim: cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. E vamos fazer agora a nossa prece inicial para continuar nesse momento de harmonização. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui nesse Evangelho de luz. Te agradecemos por mais essa oportunidade
E que a partir dessa reflexão tão importante de Emmanuel, que possamos entender que temos sim condição de fazer o bem sempre, em qualquer momento. Não importa em que lugar, não importa o tamanho dessa ação, mas fazer o bem sempre. Vai nos guiando, Senhor, através dos amigos espirituais. Vai nos mostrando o caminho em busca da luz, nessa trajetória onde temos a Ti como modelo. Mais uma vez te agradecemos por hoje. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Socorro. Que mensagem tão instrutiva para nós de Emmanuel, né? Quanto nos ensina. Então agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos iniciar a leitura do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 11. A beneficência. Meus irmãos e irmãs, começando pelo significado da palavra beneficência. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, esta palavra é um substantivo feminino, que significa ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem-fazer, filantropia. Quando ouvirmos esta palavra associada, por exemplo, a bazar beneficente, jantar beneficente, significa que alguém está realizando algo em prol de alguma entidade ou de um grupo de pessoas que necessitam da nossa ajuda. Veremos aqui no decorrer do texto que a beneficência é a palavra que mais se aproxima da caridade. E como já vimos em vários evangelhos aqui mesmo no canal, que fora da caridade não há salvação. Então agora daremos início à leitura do Evangelho. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olhe a criatura, as outras, como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por uma única ocupação tornar felizes os outros. Que texto maravilhoso! Roubando a fala da nossa amiga Socorro. Que texto maravilhoso! Exaltar a beneficência como uma virtude associada à generosidade e, como a Undina disse, fazer bem aos outros, e isso é fonte de profunda alegria e satisfação pessoal. E ainda alegra a vida de quem recebe também. Nos mostra que a generosidade proporciona prazeres que vão além dos bens materiais, oferecendo paz interior, traz alegria que nasce no coração e se irradia para todos. Alguém já sentiu isso? É muito gostoso. A generosidade cria uma conexão entre as pessoas, em poder servir, em simplesmente ajudar. E também, gente, enfatiza a importância de olhar para o outro com empatia. Aqui há uma troca. Nos doamos e recebemos gratidão. Nós entregamos kit de lanche na rua, logo cedinho. Antes das 5 da manhã saímos às ruas para distribuir esses kits. E a maioria ainda dorme. E às vezes demora um pouquinho para acordá-los. Alguns dão um pulo quando vê o saquinho de lanche na mão. Eles abrem logo, vão direto no pão e pegam ou o suquinho ou o achocolatado. E você vê nos olhos deles a alegria e a gratidão, né? Outros, ainda um pouquinho sonolento, pegam e agradecem também. Mas a primeira coisa que faz é abrir o saquinho. E você vê eles comendo com gratidão. Às vezes, ainda sonolento com os olhos fechados, mas isso nós conseguimos sentir. É sentimento, né? Eles, obrigado, gratidão. E nós temos muitos relatos para contar, mas sempre vem envolto de sorrisos, de alegria e muita gratidão pelo kit recebido. É gratificante, né? Nós doamos, mas recebemos energia de gratidão.
olhos brilhantes que nesse momento falam. O que sentimos não dá para traduzir em palavras. Então, nós sentamos na orla, né? E vendo o mar, o sol refletindo ali no mar, fica aquele brilhante lindo, né? E é ali a nossa prece de agradecimento. É uma coisa muito bonita, muito gostosa de sentir. E essa mensagem, pessoal, nos convida a refletir sobre o nosso papel na sociedade e a buscar um mundo mais justo e humano. Porque nós conseguimos fazer isso, nós podemos fazer isso e nós devemos fazer isso. Bom, eu vou dar continuidade agora na leitura do Evangelho. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria e essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugiam subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Silvia, deixa eu comentar esse trecho do Evangelho que você leu aqui, que eu vejo muito bonito tudo isso, embora sendo uma tristeza, né, nós termos esta realidade. Mas vejam só, vamos procurar imaginar esta situação descrita nesse texto que a Silvia acabou de ler, e que existe aos montes espalhados por esse mundo todo. Talvez ao lado da nossa casa exista uma família nas condições descritas no Evangelho de hoje. E existem mesmo, porque nós temos um prédio abandonado na rua de trás, né? E que existem meia dúzia de famílias passando por grandes privações. E, de repente, diante desse quadro tão triste que está sendo vivido por essas famílias, né? Aí surge um ser que, intuído por Deus, vai até o local e vê as condições difíceis que eles estão passando. Aí, nesse momento, né, ele traz consigo o alimento, o remédio, a roupa, o sorriso, a palavra de encorajamento, a prece, e devolve àquelas pessoas a perspectiva da vida que estava sumindo dos seus corações. Então, ele devolve a esperança, e esta palavra é maravilhosa, né? A esperança, a fé de que Deus ouve as nossas súplicas, e que muitas vezes não passam, essas súplicas, de palavras duras que nós dizemos no auge do desespero que a situação nos leva. Ah, meus irmãos, como é sublime esse momento em que se pode amenizar a fome, o frio, a solidão e dar o calor humano a esses nossos irmãos. Apaziguar um coração em desespero, porque não vê solução para ele e para a sua família. Vamos pensar nisso. Deixar que nos domine esse sentimento de piedade, né? E sermos mais caridosos para nosso próximo. Vamos levar a esperança, levar Jesus a esses irmãos, despertando neles que sofrem a fé ardente, a confiança em Deus, que socorre a todos nós. Porque quando se chega, eles agradecem a Deus quando você vai entregar alguma coisa. E depois diz, Deus te guie, Deus te leve, fica com Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós levamos quem? Levamos a esperança, mas levamos Deus junto conosco. Né? Como nos diz São Vicente de Paula no item 12 desse Evangelho, sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Então, queridos amigos, vamos levar esperança a todos os que cruzarem nosso caminho e estiverem sofrendo. Sejamos caridosos. Irandir, quero dar um exemplo de esperança que vivenciei com um rapaz de rua. Eu estava passeando um domingo de manhã com o Sheik. Sheik é o nosso cachorrinho. Do outro lado da rua, um rapaz sentado com um pacotinho na mão, um saquinho na mão, e ele estava rindo e falando, eu
como no melhor restaurante, tomo café da manhã na melhor padaria. E olhou para mim e sorriu. Eu sorri para ele. Eu achei interessante aquilo. E ele falou assim para mim: não é mesmo, tia? Eu moro na rua. Mas veja, eu sempre como no melhor restaurante que tem. Eu imaginei assim, né? Eles realmente, né, juntam aquela comidinha e dá para ele. Ele falou assim: todo dia tem um prato guardado para mim. E eu também tomo café da manhã na melhor padaria. Olha aqui, era o saquinho que estava na mão. Ele falou assim: e ainda tenho o mar. Eu tenho essa beleza desse mar, que depois eu vou para lá e vou agradecer a Deus. E ele ainda fez um comentário assim: e tem tantos turistas aqui que pagam para ver essa beleza e eu tenho isso de graça. E eu perguntei para ele: como você chama? Ele falou: eu chamo Luiz. Ele falou: e não é verdade, tia? Ele falou: olha, eu moro na rua, mas eu não faço nada de errado. Ele falou: e eu tenho fé em Deus que eu vou sair daqui. E essa fé em Deus é o quê? Esperança. Com certeza é esperança, né? E ele falava isso com uma convicção: eu tenho certeza que eu vou sair daqui. Nós conversamos mais um pouquinho, antes de vir embora, ele falou assim: sou muito feliz e grato a Deus. Ele falou assim: porque Deus também me manda anjos, e eu converso com esses anjos. Ele falou: aqui, ó. Ele mandou hoje para conversar comigo. E ele disse assim: e a senhora ouviu eu conversando sozinho? E muitas vezes as pessoas veem eu conversando sozinho. Ele falou: porque eu converso sozinho. Eu agradeço a Deus. Eu falo o que eu tenho, que Deus me dá todos os dias. As pessoas passam, às vezes ficam com medo, tudo. E a senhora parou e ainda atravessou e veio conversar comigo. É um anjo. Eu falei: não sou não, Luiz. Eu falei: se você soubesse o que eu aprendi com você hoje. É mesmo? Falei: é, você me ensinou a ter fé e esperança. Aí, despedi dele, fui-me embora. Uma semana depois, caminhando na praia, ali na orla: tia! Olhei, era o Luiz com uma moça. Eles estavam sentados no chão. Ele passou a mão no chão aqui: senta aqui, tia. Eu olhei e falei: meu Deus, vou sentar no chão. E sentei. Eu admirei. Eu sentei no chão. Aí ele falou assim: tia, e eu estava contando eu acho que era a Ana. Para Ana, que era a senhora aquele dia que parou para conversar comigo. E ela falou assim para mim: a senhora não sabe como que ele ficou feliz. E aí ele falou assim para mim: e eu estou mais feliz agora porque eu posso contar uma coisa para a senhora. Eu mandei o meu currículo e me chamaram. E eu vou começar a trabalhar. E eu tenho fé em Deus que eu vou começar a trabalhar. Eu fiquei tão feliz, né? E eu perguntei para ele: você precisa de alguma coisa? Ele falou: não, senhora. Eu tenho dinheiro, vou cortar meu cabelo, eu tenho a minha roupinha e eu vou lá. E depois eu vou contar para a senhora o que aconteceu. Como eu vou estar empregada, eu vou sair da rua. E ela falou assim para mim, a menina: ele tem muito... Qual é o nome da senhora, tia? Aí eu falei: meu nome é Silvia. Olha, tia Silvia, ele tem muita fé e muita esperança. E eu também tenho fé. E eu tenho certeza que ele vai sair da rua. Nós vamos sair da rua. Eu fiquei olhando, eu pensei: meu Deus, será que ele tem roupa, alguma coisa? Eu falei para ele: Luiz, você não precisa de nada, meu filho. Você quer uma ajuda? Não, senhora, eu tenho meu dinheirinho guardadinho. Ele falou: muitas pessoas me dão dinheiro e eu guardo. Eu tenho guardado dinheiro exatamente para esse momento. Nós conversamos mais um pouco e ele disse assim para mim: Deus é maravilhoso. Deus está agindo na minha vida e na vida da minha namorada. E ele vai agir na sua também, tia. Eu falei para ele: eu gostaria de saber depois como que foi, como que aconteceu, se você está empregado ou não. Ele falou: nós vamos estar sempre aqui. A senhora vai ser a primeira pessoa a saber. Muito feliz aquele menino, muito feliz. A namorada dele também, uma pessoa muito alegre. E lendo o evangelho de hoje, eu lembrei da história dele, cheia de fé e de esperança. E um menino que por algum motivo foi morar na rua, e mesmo assim ele não perdeu essa fé, ele não perdeu a esperança, né? E com ele, eu sentei na calçada, eu fiquei meio assim, eu acho que qualquer um ficaria, mas eu sentei junto, eu ouvi, né? Só de ouvir eles. Infelizmente, eu não sei se ele conseguiu ou não um emprego, nunca mais eu ouvi, e nem a namorada. Mas assim, aqui ficou para mim uma lição realmente de fé e de esperança. Muita esperança, porque você vê, a gente é um morador de rua, né? Com a fé que ele tinha, que às vezes nós não temos, e a esperança dele, com a namorada dele também, de arrumar um emprego,
que muitas vezes outras pessoas que nós conhecemos estão desanimadas, eu não sei se eu vou conseguir, e ele não, eu vou conseguir. Então esse é o meu exemplo aí de esperança do Luiz. Então é importante porque essa esperança nasce a partir desta força que vem de alguém que ajuda, né? De alguém que estimula esse ser. Né? Qual foi o benefício que a Silvia recebeu e que deu? Parou para conversar. Quantos nós podemos fazer parando para conversar com alguém, dando o nosso ouvido de forma séria? Né? Muito bem. Dando continuidade, então, aqui à leitura do nosso Evangelho, ele diz: compreendei as obrigações que tende para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tendes em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazei. Irandir, meu amigo, eu gostaria de falar sobre obrigações, que eu achei um tema muito bonito, né? As obrigações são vistas como parte do aprendizado e da evolução espiritual. Elas incluem agir com responsabilidade e amar ao próximo e praticar a caridade. Só assim conseguimos as virtudes que nos aproximam de um estado de harmonia e paz. As obrigações não podem ser vistas como imposições, mas como oportunidades de crescimento e aprendizado. Um exemplo de obrigação no Espiritismo é a prática da caridade, como ajudar ao próximo através de ações concretas, oferecendo apoio emocional e espiritual para quem precisa. Temos também a caridade pelo perdão, a tolerância e o amor ao próximo. Quando cumprimos essas obrigações, não estamos só ajudando aos outros, mas também ao nosso próprio crescimento espiritual, desenvolvendo virtudes como compaixão e empatia. Eu tenho um exemplo, a história de Jó, que é uma narrativa do Antigo Testamento. Fala de um homem muito justo, temente a Deus. Ele tinha uma vida próspera, com família, saúde e riquezas. No entanto, Satanás desafiou a fé de Jó, argumentando que ele era fiel apenas porque tinha uma vida boa. Deus permitiu que Satanás tentasse Jó. E assim, ele perdeu seus bens, seus filhos morreram e ficou gravemente doente. Apesar de todo o sofrimento, Jó não perdeu a fé em Deus e continuou acreditando em sua justiça. Ele questionou suas aflições, mas nunca deixou de confiar no Senhor. No final da história, Deus, na sua infinita misericórdia, restaurou a vida de Jó, dando-lhe o dobro do que tinha antes e abençoando com uma nova família. A história de Jó é frequentemente vista como exemplo de paciência e fé diante das dificuldades da vida. Ele cumpriu sua obrigação com Deus. Quantas vezes, né, gente? A gente naquela situação que tem que ter muita paciência, a gente fala: ai, meu Deus, me dê a paciência de Jó. E ficou assim, eternizado, né? Nádia, Claro. veja só, essa obrigação que você acabou de dizer aí é que fecha essa frase de Jesus, né? Quando nós realmente cumprimos nossas obrigações uns com os outros, né? Quando nós temos uma fé de que fazendo isso nós estaremos melhorando a vida do outro e também a nossa, é que veste os pequeninos. Então é muito importante nós percebermos esta obrigação. Nós temos obrigação para com o próximo, sim, todos nós, porque Jesus veio nos mostrar, não é? Pode continuar, Nádia. Vou continuar aqui no Evangelho. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que desfrutarão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Minha irmã, eu gostaria muito de comentar esse parágrafo com algumas palavras. Então, o apóstolo Paulo, em seu
Cântico aos Coríntios, imortalizou a caridade como a mais estimada das virtudes, percebendo ele também, e desde a sua época, o valor máximo das qualidades do coração expressos na ação de bondade para com o próximo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a melhor de todas é a caridade. Mas o que entendemos por caridade? Vamos refletir um pouco sobre o que normalmente pensamos sobre caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência, ou seja, ter bondade para com todos. Indulgência, ou seja, ter misericórdia, ou ser capaz de perdoar as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso sim é caridade. Pessoas que fazem o bem pelo verdadeiro sentimento de amor ao próximo, assim se movem por um sentido de recompensa interior, como uma necessidade existencial que não precisa ser divulgada ou reconhecida externamente. Não há necessidade de divulgação, aplausos ou recompensas externas. As satisfações vêm de dentro e é mais do que suficiente para quem as pratica. E para fazer o bem, basta apenas querer. Não é pela quantia que se doa a alguém que se mede o valor da sua caridade, e sim pelo sentimento que você coloca nessa ação. Podemos não ter dinheiro algum, mas tendo boa vontade, o que não falta é serviço para quem quer ajudar o seu próximo, não é mesmo? Podemos apenas dar um ouvido para ouvir, um abraço quentinho, uma palavra amiga, um prato de comida, um par de braços a servir. A caridade está por toda parte, em todos os lugares, está dentro de nós. Deixem-na fluir. Undina, e se me permite, todos viemos com os nossos padecimentos pessoais, né? Dor física, dores morais, emocionais, psicológicas, está relacionado ao nosso processo de evolução espiritual. Somente o sofrimento alheio é capaz de fazer surgir essa empatia, né? A gente conseguir enxergar isso. Um ato de caridade que é um ato de amor, que nos faz entrar nos corações dos outros e sentir o que eles sentem, o que os demais sofrem diante da dor dos aflitos ou do sofrimento dos pobres. Fiquei ouvindo vocês e lembrei de muitas vezes que me perguntei nessa vida por que tanta gente sofre, né? A gente escuta tantas histórias de sofrimentos pesados, né? De uma vida inteira. Como eu ouvi a Silvia contando, do rapaz, a Nádia, contar também, sofrem coisas absurdas, né? E ainda mantêm a fé, né? A palavra deles todas, né? Vocês passaram, eu tenho fé em Deus. Ou obrigado, Senhor, eu tenho fé que eu vou sair disso, que eu vou sair da rua, que eu vou conseguir o remédio do meu filho, que eu vou conseguir a operação. E assim, eles falam com uma naturalidade, né? Sobre Deus, sobre fé. Eu observei vizinhos, familiares sofrendo por doenças ou necessidades materiais e vi a minha mãe também, sempre levando um chá, sabe? Uma sacola com mantimento disfarçada, uma bolacha para as crianças do vizinho. Às vezes até vi levar mistura, né? Porque era uma coisa bem mais... Eu sou antiga, gente. Então era uma coisa bem difícil antigamente, né? Essa coisa, não tinha essas farturas que tem hoje. E assim mesmo minha mãe dividia o que a gente tinha. Ela era uma pessoa especial. E eu ficava olhando para ela e questionava, na minha inocência. Mas mãe, o que você vai adiantar fazendo isso, né? E amanhã eles vão estar com fome, não vai mudar nada. Aí ela me olhando, né, nos olhos,
Falava, filha, eu não vim aqui para mudar a vida de ninguém, eu não estou aqui para mudar a vida de ninguém, eu só vim aliviar. Eu vim aliviar a dor daquela mãe, né, que está vendo o filho com fome. Eu vim aliviar o rapaz que está ali com frio. Eu sei que eu não vou mudar nada, mas eu não consigo ficar aqui dentro da minha casa vendo o sofrimento dos outros. Ela realmente foi embora porque ela era especial. E ela me ensinou isso. E eu acho que a gente tem que observar mais, né? Porque essa caridade é o quê? É o alívio que a gente tem que dar, né? Alívio na jornada das pessoas. Eu vi a alegria, sabe, em olhos marejados dos mais velhos, da timidez, sabe, a timidez daquela criança que não está acostumada a receber, né, o olhinho fica tentando entender o que você está dando para ela, e aí eu me senti aliviada muitas vezes, de ter mudado algo por minutos, e uma emoção, sabe, que esquenta aqui no peito, lá no Projeto Sirineus a gente sente isso, quando eles recebem, eles seguram com uma força, gente, sabe, aquilo, não é assim, como se aquilo fosse sumir, ou não fosse verdadeiro. As crianças mais ainda. Onde eles vão? Eles falam, vamos cantar, eles arrastam, sabe? O bichinho, ou a blusa, ou o menino que ganhou o tênis para a escola. Ele carregou aquele tênis no peito até embora, gente. Então, assim, nós não vamos mudar, mas a gente pode aliviar. Então, eu comecei a entender, e mais tarde, sentindo a necessidade de continuar com esse alívio, né, quando eu conheci com minha mãe, eu fui participar desse projeto, que minha amiga Zete me levou, né, do Sirineus. E engraçado assim, eu não sabia o que significava esse nome, né, era nada mais, nada menos do que a cidade de Simão, nome do homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus, que deixou cair durante a caminhada dele. Então, escolhemos nossas missões, nossas dores, mas não precisamos passar por isso sozinhos. Que sejamos mais sirineus. Não vamos conseguir mudar a vida de ninguém, não vamos. Mas podemos dar o alívio para eles conseguirem seguir a sua jornada. Porque a gente vai estar dando um alívio para um filho de Deus, nossos irmãos. Ana Maris, veja, na verdade, eu acredito que você consegue mudar, sim, a vida. Você não consegue mudar a vida material naquele momento, né? Você não vai dar um emprego, ele não vai parar de passar fome, mas a tua presença, o teu ato, vai estimular esses irmãos a buscarem algo melhor para eles. Porque ali, ao lado deles, existem muitos espíritos para auxiliar. E isso vai fazendo com que o coração deles vão se aquecendo, eles vão se sentindo mais atraídos, né, pela bondade, e eles vão vendo o mundo de forma diferente, eles não vão vir no mundo frio de pessoas que passam e não olham para eles não vão se sentindo mais invisíveis. Então, esse momento em que nós praticamos essa benevolência, essa beneficência, auxilia para estimular cada um desses irmãos a serem melhor, porque eles vão vendo pessoas melhores. É diferente. Então, eu acho que essa mudança é nesse sentido. Evidentemente que ele vai continuar pobre e tal, até quando Deus quiser, né? Aumenta a esperança, né? Aumenta a esperança. Exatamente. É isso. Correto, meu irmão, você falou muito bem. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinhas, né? Continuando a leitura do Evangelho. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, de que pobres crianças sem famílias, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclama. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e propaguem as mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, enfraquecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Ana Maris, nesse trecho do Evangelho,
o que me chamou a atenção foi o verbo colher. Então, a gente escuta muito a famosa frase, né? Colhemos o que plantamos. Não é mesmo? A gente fica sempre pensando. Então, eu fiquei reflexiva sobre essa questão quando eu estudava esse evangelho e quando eu pensava sobre isso. Então, quando a gente traz à tona essa questão do colher, a gente traz também a lei de causa e efeito. E daí vem a nossa reflexão no momento. Segundo essa lei de causa e efeito, tudo que fazemos gera consequências, sejam elas boas ou ruins. Ao compreendermos essa lei, percebemos que somos responsáveis por nossas ações e pelas consequências que elas trazem para a nossa vida. Isso nos incentiva a agir de forma consciente, buscando sempre o bem e evitando causar danos aos outros. A doutrina espírita nos ajuda a pensar sobre o nosso livre-arbítrio na resolução de todos os problemas que enfrentamos hoje, principalmente hoje, né, nesses desafios que a gente enfrenta. Cada um de nós possuímos o poder de escolher o que plantar. Isso envolve as nossas ações, nossas atitudes, porém, a partir dessas sementes, né, plantadas, teremos essa colheita que irá nos ajudar a crescer e a quem está perto da gente. Ou não, dependendo do que a gente plantar. Pois no meio dessa colheita é que a gente consegue ver a questão da nossa transformação e da transformação do outro. Então, assim cabe a cada um agir com responsabilidade e consciência para superar esses desafios. Então, para concluir a minha reflexão sobre isso, sobre essa ação de colher, de plantar, então eu vou destacar aqui 5 atitudes importantes para o nosso caminhar, pensando realmente no que devemos plantar para que o nosso futuro tenhamos excelentes colheitas. Primeiro, devemos buscar nosso autoconhecimento, ou seja, conhecer nossos valores, conhecer nossas virtudes e aqueles pontos que a gente precisa melhorar, já que nós somos seres imperfeitos, né? Segunda questão, devemos praticar a caridade, e todos vocês falaram muito sobre isso nesse evangelho. Então, ajudar o próximo de forma, no que puder, seja através de palavras, gestos, doações, mas ajudar sempre. Terceira questão, ser honesto consigo mesmo e com os outros. Manter sempre uma palavra e manter a integridade em todas as ações, em todos os momentos. A quarta questão, quarta atitude, cultivar o perdão e o auto-perdão, pois quando nos libertamos desse peso do ressentimento, perdoando aqueles que nos magoaram, que nos causaram dor, e também nos perdoando na nossa jornada, dá um alívio imenso, imenso. E, por fim, quinta atitude, buscar sempre aprender e buscar sempre evoluir. E possamos estar abertos a conhecimentos e ao poder da transformação. Quando a gente se abre, a gente vai aprendendo em todos os momentos. Então, acho que se a gente seguir essas dicas simples, mas que são importantes, estaremos vivendo de acordo com as leis morais que a gente aprende na doutrina espírita. E caminhando rumo na evolução espiritual. Isso é muito importante a gente pensar sobre isso, não é, minha amiga? Isso mesmo, minha irmã, corretíssimo. E tudo isso que você falou é caridade com você e com o próximo. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e peço à nossa irmã Silvia que faça a prece final e a fluidificação das nossas águas. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, nos ligando com Deus, nosso Pai, e dizendo: Mestre Jesus, guia nossos passos na senda da caridade, do amor e do bem, que possamos estender nossas mãos para aqueles que necessitam. Ilumine, Mestre amigo, nossos lares, nossos corações, para que possamos agir sempre com sabedoria e com compaixão. Fluidifique, Mestre, nossas águas e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.